Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando com as representações de estruturas químicas. Existem diversos programas hoje disponíveis para você fazer a representação das substâncias, principalmente os compostos orgânicos. Muitos deles são pagos, outros desses programas são gratuitos. Então eu selecionei dois programas que são gratuitos para a gente trabalhar. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da instalação e o uso das ferramentas básicas. Então, para maiores detalhes, eu vou encaminhar o nosso material, alguns tutoriais, para vocês explorarem um pouco mais esses programas. Então, nossas atividades, seminários, trabalhos, vocês deverão utilizar esses programas durante a disciplina. Bem, então, basicamente, eu selecionei dois programas para nós trabalharmos, o ACD Labs, né, que é o ChemSketch, e o MarvSketch. Então, a gente vai ver que esses programas, ambos servem para representar as estruturas, mas também a gente pode, por exemplo, com o MarvSketch, calcular algumas propriedades físico-químicas de algumas moléculas, como pKa, solubilidade, e aí a gente vai trabalhar um pouco mais à frente da disciplina. Bem, então, começando pelo ACD Labs, né, ele é um programa de representação de estruturas, né, um software, e ele permite, obviamente, desenhar essas moléculas, incluindo moléculas orgânicas, compostos organometálicos e polímeros. Então, essa aqui é a interface do ACD Labs. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a instalação desses programas, mas para maiores detalhes a gente vai utilizar esse material aqui da Universidade Federal do Acre, que tem o passo a passo com maior detalhamento dessas ferramentas. Bem, então, quais são as principais funções do ACD Labs? Então, ele basicamente montar estruturas planas, otimizar para uma visualização tridimensional, manipular as estruturas 3D, você também consegue nomear de acordo com as regras da IUPAC, né, estruturas com até 50 átomos, né, e 3 ciclos, você consegue também acessar alguns templates, né? Esses templates, eles nos ajudam a desenhar estruturas mais complexas, né? Como núcleos de alcaloides, de ácidos nucleicos, e também determinar dados estereoquímicos das estruturas desenhadas. Além disso, algumas propriedades físico-químicas desses compostos a gente consegue também obter, como a forma molecular, massa molar, densidade, tensão superficial, formas automéricas, índice de refração e etc. A gente consegue salvar essas estruturas, né, em formato de JPEG, né, em formatos mesmo de figuras, né, e além, obviamente, do próprio formato padrão do programa, né. Então, a gente consegue fazer representações de mecanismo de reações orgânicas, numerar carbonos numa cadeia carbônica, consultar bases de dados online, né, de artigos, dados cromatográficos, espectroscópicos, né. Então, a gente tem bastante função no ACD Labs. Bem, então para a gente fazer o download, né, então eu vou pedir para que vocês façam isso no computador de vocês, porque a gente vai usar ao longo da disciplina. Então, a instalação, ela é feita pelo site do ACD Labs, que a gente vai entrar, então a gente tem aqui o endereço eletrônico, tá? Então, vocês podem buscar ali no Google, né, ACD Labs, e aí vocês vão encontrar aqui o site deles, né? Então, vocês vão clicar e para instalar o programa, né, para liberar o download, vocês vão ter que realizar um login no site, fazer um registro, tá? Então, como vocês serão novos usuários, vocês, né, vão utilizar aqui, tá vendo? Essa versão free, vocês vão selecionar essa versão, né, de acordo com o navegador, né, se você trabalha com Windows, Linux e etc. E aí vocês irão preencher os dados de vocês para fazer o download do software, tá? Então, após o registro, né, você vai conseguir baixar a versão mais atual do ChemSketch, e aí você vai ter, né, um login, né, o seu e-mail e uma senha que você vai registrar. E aí, você vai preencher, né, os dados, né, para fazer o seu registro. E uma vez que você fez essas etapas de instalações, né, online, você vai fazer o download
e o programa será baixado. E aí vai surgir telas com informações para a instalação do programa. Então você vai observar aqui no ACD Labs e aí você vai clicar aqui para fazer o download. E aí, aqui, né, vai ter algumas informações, algumas instruções sobre instalação, mas ela é bastante simples, né? Ele é auto-intuitivo, então você vai conseguir fazer isso bem facilmente. Então, concluindo esse download, você vai encontrar um arquivo, né? E aí você vai executar esse arquivo. E aí você vai, né, sempre ali clicando em Next, como instalação de um programa convencional, você vai aceitar os termos, né? E vai continuar dando Next, tá? Para fazer a instalação do programa. Então aqui você, né, vai selecionando aqui as ferramentas e vai aparecendo para vocês. Aí você vai ver onde é que você vai querer salvar o programa. E aí você, né, vai dando continuidade nas etapas até instalar o programa. Então ele vai aparecer essa janela carregando, você vai esperar, né, terminar de concluir a instalação do programa e aí você vai finalizar. Então a instalação dele é bastante simples. E aí, para acessar o programa, né, ele vai ficar ali salvo no seu computador. Você pode procurar aqui em todos os programas para ver, ele vai aparecer essa pasta aqui, ACD Labs, tá? E aí você vai aqui, a gente vai abrir o ChemSketch, né, que é o que a gente vai trabalhar basicamente para desenhar a estrutura. Então aqui é a interface do programa, né, você vai dar OK, e aí a gente vai ter o programa aberto. Então basicamente o programa, ele tem, né, dois modos, o modo Structure e o modo Draw, né, onde vai aparecer diferentes ferramentas para a gente trabalhar. Então no modo estrutura você consegue desenhar estruturas orgânicas, esquemas de reação, determinar propriedades físico-químicas e outras funções. E no modo desenho, já são apresentadas ferramentas para inserção de texto, desenhos de vários objetos gráficos, né? Então vai depender do que você precisa, você vai ter essas duas opções. Tá vendo que vai mudar um pouquinho aqui essa barra de ferramentas no modo Structure e no modo Draw, né? Aí já mostra mais algumas opções aqui que a gente vai trabalhar, tá? E aí, basicamente, né, o que é importante aqui é carbono, né, que a gente basicamente vai desenhar compostos orgânicos. A gente vai fazer, né, vou mostrar aqui como é que desenha algumas estruturas, tá? E o que eu acho bastante útil pra gente é o template. O template, ele vai te dar aí algumas estruturas básicas, né, alguns anéis, que às vezes se você for desenhar carbono por carbono, não vai ficar muito simétrico. Então, aqui a gente tem exemplos, né, do que a gente pode desenhar com templates. Então aqui deixa alguns principais alcaloides, carboidratos, moléculas de DNA e RNA, kit de laboratório, projeção de Newman, orbitais, compostos fosforados, esteroides, açúcares, terpenos, né? Aqui, se você clicar nessa aba, vai aparecer um monte de opção. Então isso ajuda bastante a gente fazer algumas representações de moléculas como essas, né, que são bastante complexas para a gente realizar o desenho. E aí, você, né, com a molécula desenhada, você pode, né, selecionar essa molécula, e aí, ao selecionar essa molécula, a gente pode fazer, por exemplo, uma visualização 3D, a gente pode obter aqui algumas informações. Então, selecionou a molécula com esse lacinho, a gente pode vir aqui em Tools e gerar o nome da estrutura, né, de acordo ao IPAC. Então isso é bem legal, né? Você desenha a estrutura e aí você vem aqui em Generate Name for Structure. E aí você vai ter o nome da molécula, né? E aí ele vai, né, dar aqui pra gente o nome da molécula que foi desenhada, né? Obviamente em inglês. Outras coisas que a gente também consegue aqui em Tools, né? A gente tem uma infinidade de ferramentas. Eu gosto muito dessa Calculate. Então aqui você consegue calcular diversos parâmetros, como a forma molecular, massa molecular, composição, né, índice de refração, tensão superficial, densidade, né? Então veja só como a gente consegue obter várias informações de uma molécula, tá? E aí você pode clicar aqui em todas as propriedades, ele vai dar uma tabelinha com todos esses parâmetros da molécula que você selecionou.
Então aqui a gente está vendo, ele dá a forma molecular, dá o peso molecular exato, a composição, né, percentual de carbono, hidrogênio e oxigênio, refratividade molar, índice de refração, tensão superficial, né, enfim, né, dá bastante informação. Às vezes você quer sintetizar uma molécula e uma molécula inédita, enfim, ou você não tem esses dados na literatura de propriedades físico-químicas, você pode tentar estimar, né? O programa ele vai te dar uma estimativa, por exemplo, da densidade dessa molécula, do índice de refração dessa molécula, baseado na estrutura, tá? Outra forma também bastante interessante de você obter a estrutura é você utilizar através do SMILE, ou seja, no template eu não encontrei o núcleo básico de uma molécula que eu quero sintetizar. Então, a gente vai entrar ali no site do PubChem, por exemplo, e aí eu vou digitar o nome da molécula que eu quero em inglês, e ele vai me dar o SMILE, tá? Então, a gente vem aqui em Tools, Generate, e aí a gente pode clicar aqui para gerar a estrutura a partir do SMILE, tá? E aí, como é que a gente gera? A gente entra aqui no site da PubChem. Aí eu vou entrar aqui e mostrar para vocês, né, o site da PubChem. Então você entra aqui no site da PubChem, por exemplo, eu posso colocar aqui ibuprofeno, né? Faço a busca, né? Vamos voltar aqui para vocês verem. Posso fazer aqui, né? Claro que vai estar cadastrado em inglês, e aí a gente clica, tá? Eu vou trabalhar numa outra aula só esses bancos de dados, né, de moléculas, então não se preocupe, mas é só para a gente ver aqui, ó, a gente vai procurar aqui, tá vendo? O SMILE. Então a gente pode copiar esse SMILE do ibuprofeno, né, ele é codificado, né, é linguagem de programação. Então eu posso vir aqui, né, eu vou abrir aqui um novo documento, tá? E eu posso vir aqui, ó, em Tools. Cadê aqui? Deixa eu ver. Generate. Tá vendo? Gerar estrutura a partir do SMILE. A gente já copiou o SMILE. Tá vendo? Aí ele já vai colocar aqui o SMILE da molécula que eu copiei. E eu vou. Pronto. E aí ele deu o SMILE, aqui é porque tinha salvo, né, da última molécula que eu trabalhei, que foi a vincristina, mas eu vou copiar novamente esse SMILE e vou tentar colocar aqui, tá? Então eu não quero essa molécula que está aqui, eu vou colar o SMILE da molécula do ibuprofeno, e agora eu tenho a molécula do ibuprofeno. É bem melhor, assim, isso facilita bastante a vida da gente. Bem, então a gente viu aqui, né, que a gente pode ir no banco de dados como PubChem, depois eu vou falar para vocês melhor sobre a aula de banco de dados, tá vendo? A gente seleciona o SMILE da molécula, e aí a gente vem, né, aqui em Tools e a gente vai colar esse SMILE, tá? A gente vai colar esse SMILE, vai dar OK, e aí a gente tem a molécula. Aqui eu tinha colocado a molécula da vincristina. Outra coisa que esse programa, né, possibilita a gente fazer a visualização 3D, né? A visualização 3D também é possível clicando aqui, 3D Viewer. Então, quando eu clico no 3D Viewer, aqui a gente tem a molécula da vincristina. E aí eu tenho, né, essa outra opção para ficar bonitinho, uma animação, esse Auto Rotate, mudando os estilos. Então ele pode mudar essa maneira de representar, e aí vai acontecer isso aqui, ó, vai ficar bem bonitinho, né? Ele fica girando a molécula e mostrando várias maneiras de você representar, né? Então é bem interessante essa ferramenta do programa, tá? Bem, então vamos trabalhar aqui um pouco mais, né, com o... Vamos trabalhar um pouquinho mais com a CD Labs. Então aqui, né, você pode fazer isso, gerar essa estrutura a partir do SMILE, ou a gente pode, né, simplesmente desenhar. Aqui em Draw, né, a gente vem aqui, clica no carbono, e aí a gente vai ir clicando, ele vai
né, aumentando a cadeia carbônica. Eu posso fechar um ciclo aqui bonitinho, né? Posso adicionar aqui uma metila, eu posso transformar essa metila, tá vendo? Clicando no oxigênio, posso transformar numa hidroxila. Então ele entende, né? Esse programa ele entende a questão das ligações, né? Então ele não vai colocar um oxigênio aqui sozinho, ligado ao carbono, por quê? Porque ele sabe que o oxigênio, ele tem que fazer pelo menos 2 ligações. Então ele já automaticamente entende que tem um hidrogênio, né? No caso, uma hidroxila. Né? Aí a gente, né, se eu quiser botar mais um carbono, eu posso estender essa cadeia, tá? Então vamos supor que eu quero estender essa cadeia, e aí eu posso colocar um heteroátomo. Vou aqui, clico no oxigênio, clico aqui em O, é que ele não entendeu o que eu quero. Pronto, posso colocar aqui o oxigênio, né? Posso, aí sempre que eu quero estender cadeia carbônica, posso colocar, por exemplo, um flúor. Quero adicionar uma dupla ligação, clico aqui no carbono e venho onde eu quero inserir a dupla ligação. Se eu quiser apagar, a gente vem aqui em delete, que é parecendo uma borrachinha. Então a gente vem nessa borrachinha aqui, ó, e apaga, tá? Eu posso utilizar aqui a maneira de representar, né, as ligações no plano, para fora do plano, para dentro do plano, né? Enfim, a gente pode fazer muita coisa. Então aqui a gente, né, e eu posso também aqui em texto colocar um texto, né, escrever qualquer coisa. Pronto. Posso selecionar, mudar a fonte, né, mudar o tamanho, colocar em negrito, colocar em itálico, né, fazer um texto. Se eu quiser adicionar um pequeno texto aqui, é possível, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho bem interessante, né? E se eu quiser apagar, eu venho aqui nesse laço, seleciono tudo e dou um delete. Aqui a gente tem a tabela periódica, né? Então aqui bem interessante, que aí você clica no elemento e ele vai te dar algumas informações sobre os elementos químicos. Você pode vir aqui também, né, em templates, e no template, que é minha ferramenta favorita, a gente tem aqui o template window, como eu tinha mostrado para vocês. E aqui no template window, tá vendo? A gente tem aqui alcaloide, vamos supor, eu quero pegar esse alcaloide aqui. Clico nele e clico aqui, sai bonitinho, numerado, tá? Posso dar um Ctrl Z para tirar, voltar aqui em template. Aí eu quero algum aminoácido. Posso pegar aqui a cisteína, clico aqui na cisteína e coloco a cisteína aqui. Vou trabalhar com a cisteína. Dou um Ctrl Z, da mesma maneira que a gente já está acostumado a trabalhar, tá? Posso apagar essa molécula. E aqui em template, o que mais que a gente tem? A gente também tem carboidratos. Eu posso selecionar um carboidrato desse aqui, por exemplo, e clicar. O que mais que a gente tem aqui no template? Então vocês podem explorar bastante aqui. As bases nitrogenadas de DNA e RNA. Então aqui eu posso pegar aqui a adenina e colocar aqui, tá? O que mais que a gente tem nos templates? Aqui a gente, né, tem alguns templates básicos, mas eu tenho uma quantidade maior, alcaloides, ânions, compostos aromáticos, tá? Compostos bicíclicos, isso aqui é super difícil, né, desenhar. Você pode ali no template dos bicíclicos, carboidratos, tá? Cadeias já prontas, né? Enfim, a gente tem muita coisa nesses templates. Cadê aqui as setas, mais diversos tipos de setas que se eu quiser representar uma reação, por exemplo. Carotenoides, né? Imagina isso aqui ia dar um trabalho desenhar, você vem aqui com carotenoide, resolveu o seu problema. E também você consegue editar, tá, gente? Você pode também editar. Então vamos supor, eu quero pegar esse carotenoide, mas eu quero colocar aqui tirar essa metila.
eu quero colocar uma hidroxila. Então você pode fazer sim modificações. Eu quero adicionar mais uma metila aqui. Quero, né? E você vai aí adicionando. Enfim. Você só tem que ter cuidado assim, você tem que certinho aqui para ele conseguir fazer a inserção correta dos grupos. Então, você pode pegar esse núcleo básico do template, que é uma molécula mais complexa, e você consegue editar, né, fazer modificações na estrutura, que é bastante interessante. Então, vamos explorar um pouquinho mais os templates. Né? O que mais que a gente não viu? Algumas figuras, olha que legal. Né? Lá, se você quiser ser criativo, principalmente nos seminários da área, né, de ciências biológicas, você tem aqui micelas, membrana, fita de DNA, né? Então isso é bem legal. Eu posso pegar uma micela dessa aqui e colocar, olha que lindo. O que mais que a gente tem aqui nos templates? Vamos explorar um pouquinho mais os templates. Aqui. Kit de laboratório, eu gosto desse aqui, tá vendo? Esse aqui é, vamos supor, representar algum roteiro de prática, algum experimento. Você pode ser bastante criativo e utilizar esse tipo de template, né? Então você tem aqui funil de separação, Beck, Erlenmeyer, né? Tem bastante coisa. Alguns rótulos também, né? Se quiser fazer algumas etiquetas, você também tem aqui disponível, né? Então a gente vai vendo aqui a maneira, a gente vai propriedades físico-químicas, né? As estruturas dos arranjos cristalinos, né? É bem legal, você pode selecionar uma estrutura dessa de arranjo cristalino. O que mais que a gente pode ver aqui nos templates, né? É muita coisa, né? Muita coisa que a gente pode. Projeção de Newman, que é bem legal, né? Aqui é a projeção de Newman. Você pode também utilizar para fazer as representações, o gráfico, né, da rotação, orbitais, compostos fosforados, esteroides, açúcares, terpenos, né? Então, aqui você pode configurar, né, o seu template, porque ele não vai aparecer muitos, né? Então, aqui tem mais tipos de terpeno, ó, um monte de terpeno aqui que você pode, né, adicionando. Aqui, tá vendo como a gente tem muita coisa, né, para vocês explorarem. Então, aqui nos alcaloides, aí tem os alcaloides, ele vai colocando em ordem alfabética. Então, aqui ele dá a primeira página, e aí a segunda página, ele vai trazendo mais alcaloides, tá vendo, em ordem alfabética, né, de C, aqui CAE, EAG, né, e aí você vai explorando. Então, cada vez que a gente entra nesses programas, a gente descobre uma coisa. Tá vendo aqui a molécula da tubucurarina, né? Então, esses templates realmente são bastante úteis, né? E isso auxilia bastante vocês, né? Aí, se eu quiser, por exemplo, eu posso simplesmente copiar uma figura dessa e colar onde eu quiser, né? Eu quero, vamos supor, eu quero copiar essa molécula, então eu seleciono, venho aqui com o botão direito, copy, e aí você pode colar, por exemplo, no PowerPoint, vou colocar aqui, né, mas depois eu vou, pronto. Eu posso vir aqui e colo no PowerPoint, colo no Word, colo em qualquer outro programa. Então, o ACD Labs, ele é bem interessante, né, então eu quero que vocês, durante a disciplina, explorem bastante, né, e cada um que vai explorando esses programas vai descobrindo coisas diferentes. Então eu vou apagar isso tudo, eu vou selecionar uma outra molécula, a gente vai vir aqui no PubChem, né, vamos colocar uma outra molécula, eu vou brincar um pouquinho com vocês, tá? Então aqui Insert, e vamos pegar a molécula mais polêmica do momento, né, que vocês já sabem, né, a hidroxicloroquina. Deixa eu colocar aqui cloroquina para ver. Eu tenho aqui, procurar ela em inglês. Deixa eu ver o nome da cloroquina em inglês. Deixa eu procurar o nome dele em inglês, porque ele só vai encontrar
moléculas que o nome vai ter que estar em inglês para a gente conseguir localizar. O Google às vezes tá. Vamos pegar aqui o nome certinho da cloroquina e vamos colocar lá no PubChem. Então, quando vocês não souberem o nome da molécula, tente ver no Google qual é o nome químico. Vamos ver se ele vai encontrar. Aqui. Então, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu acho a hidroxi. Pronto, vamos procurar aqui a hidroxicloroquina, que é a molécula mais polêmica de 2020. E vamos brincar com ela aqui no programa. Vocês podem escolher a molécula que vocês quiserem, tá, gente? Aqui é só um exemplo para a gente fazer essa brincadeira. Então, a gente vem aqui para o Smile e a gente copia esse Smile. A gente vai aqui no nosso programinha e a gente vai lá em Tools, né, gerar o que? Gerar estrutura a partir do Smile. Então, eu vou abrir aqui, vou tirar essa última e vou colar o Smile da cloroquina, vou dar OK. Olha ela aí, que legal, tá? E aí eu posso fazer modificações também aí na estrutura da cloroquina. Bem, vamos dar uma olhadinha na representação 3D? Então, para eu fazer a representação 3D, a gente seleciona a molécula no lacinho. E aí a gente vem aqui, vamos ver, 3D Viewer. E aí ele vai abrir uma outra página. E a gente vai ver, né, ter contato com a visualização 3D da molécula. Então, tá vendo? Ele abriu aqui a molécula, bonitinha. Eu posso segurar aqui no cursor e girar, tá? Posso girar aqui a molécula manualmente com o mouse. E aí a gente pode mostrar ela, né, a questão estética mesmo, de visualização. A gente pode colocar, né, com as nuvens eletrônicas, né, em bolas, né, a gente tem diversas maneiras que a gente pode visualizar essa estrutura, em varetas, né, nos sticks, e assim sucessivamente. Bem, aí o que eu acho, né, legal, essa ferramenta que vocês podem fazer, né, fica bem bonitinho, quiser colocar lá no Instagram de vocês, né, fazer uma gracinha, a gente pode selecionar aqui, ó, Auto Rotate, né, autorrotação e mudança de estilo, Change Style. E aí vai ser aquilo que eu coloquei no início do slide da aula, na nossa apresentação. Então a molécula ela vai girar e mudando, né, a maneira de representar. Aí vocês podem fazer um videozinho, né? Tem uma maneira de fazer um stick, só que eu não consegui fazer, então eu filmei mesmo com o celular e utilizei nessa representação, então ela fica bem legal, né, para quem gosta da química, né. Agora eu tô achando lenta, a cloroquina tá lenta pra caramba, né, o giro dela, não sei se é o programa, né, que tá rodando. Bem, gente, então do ACD Labs é basicamente isso. Aí eu quero voltar para a página, o que a gente faz? A gente fecha, né, e volta. Então vocês só aprendem mesmo mexer no programa. Vou passar algumas atividades para vocês explorarem um pouco mais esse programa, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. A gente, né, já explorou bastante o ChemSketch, o ACD Labs, né? A gente mostrei aqui um passo a passo com a visualização, que é a que a gente acabou de ver. E nós vamos agora ver o MarvSketch. Né? O MarvSketch é um outro software, né? Bastante interessante para construir moléculas e também para a gente gerar propriedades físico-químicas, para fazer alguns cálculos. Então, a instalação dele, vocês entram no site, tá? Preenche o e-mail, coloca os dados, né? Você fora, né, do outside USA, tá? Coloca o país, né? Coloca a opção estudante, no caso de vocês, e aí vocês vão submeter. Então, na etapa seguinte, você vai abrir o e-mail cadastrado e vai clicar no modo de ativação da sua conta, tá? Então, você vai receber um e-mail. Então, esse aqui foi o e-mail que eu recebi no momento que eu fiz o cadastro.
para o Marvin Sketch. E aí no e-mail você vai aqui, Verify Your Pass, né, verificar o seu passaporte. E aí quando você clica aqui, vai aparecer para você entrar com o seu login e senha. Ou você, né, ou se você tem conta, ou você vai criar uma nova conta. Tá? Então, após clicar, você vai retornar ao site da empresa, né, e ativar a sua senha e conseguir realizar o download da versão livre dele, que ele também tem versão paga. Então, você vai, né, observar aqui a versão livre e aí você vai entrar com o seu login e senha, né, no endereço e escolher o modo do pacote que você trabalha, o seu sistema operacional, se é Windows, se é Mac, se é Linux e etc. No meu caso era o Windows, tá? Mas você também tem outros sistemas operacionais e aí você vai instalar o programa. A instalação também é bem simples, você vai, né, dando next, next, next até finalizar. Então vai aparecer o download no instalador, ele vai aparecer pelo menos aí 12 ícones, 12 janelas para você ir dando next e avançando até a instalação do programa, né? Eu vou encaminhar para vocês essa apostila de desenhos, né, para o programa Marvin Sketch da Universidade Estadual da Paraíba, e ele traz um passo a passo, né, mais detalhado da instalação do programa e o uso do programa. E aí, quando você conclui a instalação, vai aparecer esses 4 ícones aqui. A gente usa basicamente o Marvin Sketch, tá? E aqui é a interface do programa. Então, a carinha dele. Bem, aí uma vez que o programa foi instalado, você vai abrir lá em todos os programas, aqui no menu Iniciar, e aí você vai clicar aqui, no Marvin Sketch. E aí vai aparecer essa janela do programa, que depois eu vou abrir e a gente vai explorar um pouco mais, tá? Então, o Marvin ele é bem interessante, que você consegue, por exemplo, gerar a estrutura, né, a partir do nome. Então, você coloca o nome em inglês da estrutura e ele vai gerar essa estrutura para você. Então, facilita bastante a vida. Então, por exemplo, eu cliquei aqui e coloquei a molécula ciprofloxacina. Aí você tem que ver como é o nome em inglês da molécula e colocar aqui. Então, você clica em Import e aí você vai ter a molécula da ciprofloxacina. Né? Então, ajuda muito, né, para a gente representar as estruturas. Então, gente, de hoje em diante, ninguém mais vai copiar figura de molécula do Google, tá? Da internet, vocês, né, já são capazes de desenhar, né, e fica muito mais bonito, a qualidade, a resolução fica muito melhor. Então, eu não vou mais aceitar estrutura copiada. Então, vocês, né, não precisa desenhar do zero, tem muitos artifícios aqui que eu mostrei com vocês, usando o Smile, usando essa ferramenta, né, de você gerar estrutura a partir do nome. Então, não tem mais desculpa para ficar copiando estrutura da internet. Ele também tem esse menu template, né, que ajuda bastante a gente na hora de desenhar as estruturas, e aqui ele dá algumas opções, né? Tá vendo diversas opções aqui. Eu coloquei, por exemplo, alguns aminoácidos, tá? E aí você seleciona a molécula da mesma maneira que a gente viu lá no CD Labs. Vou selecionar aqui a dopamina, e aí selecionando a dopamina vai aparecer a molécula da dopamina. E aí a gente, né, o que eu gosto mais desse programa é justamente porque ele permite a gente calcular algumas propriedades físico-químicas bem interessantes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar, né? Então, você vai selecionar a molécula e aí a gente tem esse menu que eu gosto muito, que é o Calculations, onde você pode calcular diversas coisas, né? O Structure. Então, no Structure, por exemplo, outra coisa interessante eu posso buscar o nome químico dessa molécula de acordo com a IUPAC. Então, eu selecionei Name to Structure, tá? Então, aqui tá vendo? Ele me deu o nome químico da dopamina. Então, é bastante legal. Ainda que em Structure, aqui, agora em Calculations, olha só quanta coisa a gente pode calcular, né? A protonação, calcular o pKa, as espécies majoritárias em um determinado valor de pH, o ponto isoelétrico, coeficiente de partição, solubilidade, carga, espectro de ressonância, os isômeros, se ele tem conformação,
a geometria, né? Então a gente consegue explorar muita coisa da molécula. Então, por exemplo, eu selecionei aqui a protonação dele, aqui em Major Microspecies. Ou seja, o que essa ferramenta permite? Eu quero saber como a molécula que eu estou trabalhando, como vai ser a ionização dela em um determinado valor de pH. Então, aqui vocês podem mudar esse valor. Então, esse aqui seria o pH fisiológico, mas eu posso colocar qualquer outro valor e ele vai, inclusive, me dizer se ele tem forma tautomérica, né, e etc. E aí ele vai me dar como é que essa estrutura vai se comportar num pH, por exemplo, de 7,4. E aqui tá vendo que o nitrogênio aqui, o grupamina que foi ionizado. Então, num pH de 7,4, a gente tem uma ionização desse grupo, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei a molécula da ciprofloxacina, a gente selecionou a molécula, né? E aí eu quis colocar um pH diferente. Como será que a ciprofloxacina se comporta no pH mais ácido, valor de 2? E aí ele vai me dar aqui no pH de 2, né? Ele mostra os grupos que vão sofrer ionização. Então é bastante interessante essa ferramenta. E no pH de 9, eu posso selecionar também pH de 9. Como vai ser a ionização? Então vamos para o pH mais extremo, pH mais alcalino. E aí a gente já vê que o oxigênio aqui é que vai ionizar, tá? Então no pH mais baixo, no pH ácido, a gente tem o nitrogênio sofrendo a ionização. E no pH mais alcalino, a gente tem essa hidroxila aqui, tá? Sofrendo a ionização. Então, vocês podem se divertir bastante com esses programas. Então, outra propriedade interessante, o ponto isoelétrico. Então, aqui, né, a gente vai dar OK. E ele vai mostrar, por exemplo, em qual valor de pH a carga da molécula é 0. Que é o ponto isoeletrônico, né? Que isso aí vocês veem lá em bioquímica. Então, para a molécula de dopamina, quando o pH for 9,76, a carga dela vai ser 0. E aí ele mostra um gráficozinho com a variação de carga em função, aqui é variação de carga, em função do valor de pH. E aí a gente consegue observar todo o comportamento. Então, quando chega aqui em 9,76, a gente vai ter o quê? Carga igual a 0. Então, para quem trabalha com proteína, é uma ferramenta bem interessante. Aqui também, coeficiente de partição, eu posso ver, por exemplo, log de P, né? Ver a ou a lipossolubilidade. Então, o log de P dessa molécula é de 0, cálculo estimado de 0,78. Ele dá uma distribuição, inclusive, da contribuição de cada grupo funcional para o log de P dessa molécula. Então, em propriedades físico-químicas a gente estuda bastante e esse software ele é bastante interessante. Eu posso ver, por exemplo, a carga, a polaricidade da molécula. Então, ele pode me dar um mapa da polaridade dela. Então, tá vendo? Então, aqui a gente vê toda a distribuição de carga, onde tem maior densidade eletrônica, onde tem menor densidade eletrônica em toda a superfície da molécula. Então, é um parâmetro também bastante interessante. Vamos agora entrar na molécula propriamente dita, né? Entrar no software. Tá? Então, ele vai ser como os outros também. Então, essa aqui basicamente é a ligação simples, que a gente vai entender que é aquele carbono. Tá vendo? Você vai clicando. Vê que aqui não ficou legal. Você tem que mirar certinho aqui no carbono. E aí você vai estendendo a cadeia carbônica. Tá? Aqui também tem a ferramenta de texto, né? Você pode inserir átomo, mas basicamente o que eu gosto mesmo desse programa é a possibilidade, né? Aqui esse lacinho, né? Eu seleciono e faço o que eu quiser, né? Com esse laço, e aqui é onde a gente vai, né, calcular as propriedades da molécula. O que eu gosto mesmo, né, desse programa é calcular essas propriedades. Tá? Então, o cálculo, ele não vai deixar eu fazer isso daqui. Deixa eu fechar. E os templates, né? Porque ele vai dar algumas opções diferentes, né? Então, aqui, genéricos, né? Como o seu do naftaleno, anéis, tá? Esses anéis aqui também, que são bem difíceis de desenhar, tá?
alguns aminoácidos aromáticos, compostos bicíclicos, né, esses que são super difíceis de desenhar. Então aqui você pode, né, procurar as opções. A parte de conformação eu acho isso tão difícil de desenhar, gente, não sei vocês, mas eu era muito mal nas provas de química orgânica, porque eu desenhava horrível silicação, nossa, eu era péssima. Então aqui, tá vendo, na minha época eu não tive acesso a esses programas, hoje vocês já têm, então não vai passar vergonha, né? Então, os policíclicos, né, então, enfim, gente, tem açúcares, né, flavonoides, já tem alguns principais aqui, os mais conhecidos, bases nitrogenadas, nucleosídeos, compostos orgânicos metálicos, né? Então tem bastante coisa também, então vocês podem trabalhar nos dois programas, tá? Alguns alcaloides mais importantes, vitaminas, né? Deixa eu ver o que tem aqui em My Templates. Então tem bastante coisa para vocês explorarem. Então, se eu pegar, por exemplo, essa molécula, mesma coisa, clico ela aqui, fecho, eu posso selecionar da mesma maneira e copiar e colar onde eu quiser, tá? Vou só colar aqui. Ixi, ele não entendeu, tá? Ele entendeu como texto, ele não está entendendo como figura. Tá? Mas, enfim, vocês, né, podem utilizar esses programas, escolher, né, dependendo do objetivo, qual vocês se adequam. Aqui também tem a mesma, né, aqui é a borrachinha, né, para você ir deletando. Você pode também né, editar essa estrutura e fazer as modificações, né, aqui, setas, né, você pode inserir muita coisa, né, para fazer muita coisa mesmo. Então, a gente só aprende mesmo mexendo, só aprende experimentando, desenhando. Então vocês vão ter algumas atividades e eu vou passar para vocês o tutorial, tá? Eu vou passar para vocês o tutorial para vocês se familiarizarem, né? Ver mais detalhes, tirar dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente viu, né? Já viu isso aqui tudo, pontos elétrico, ok. Então, gente, é isso. Aqui eu vou passar para vocês essas duas apostilas, uma do Marvin, né, e outra do ACD Labs. Aqui são os sites onde vocês podem encontrar os programas. Então eu peço que vocês instalem os dois programas, porque a gente vai trabalhar bastante durante a disciplina. E aí eu vou passar uma atividade para vocês praticarem um pouco mais. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula.